Obrigado, João. Pode começar. Deus, Pai misericordioso de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo, amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, dispostos a nos ajudar. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade do estudo, que sempre nos ajuda a seguir o bom caminho. Pedimos, Jesus, por aqueles que não puderam estar hoje presentes na reunião, pedindo por aqueles que necessitam do seu amparo neste momento. E assim, Jesus, pedimos permissão para iniciar mais esse grupo de estudos. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Neste intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se a tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nascestes e onde estivestes longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. É, acho que esse capítulo é até um puxão de orelha, né? Que a gente sempre espera do outro, né? Boas atitudes, a gente espera que eles ajam de uma forma que a gente imagina que seja correta, e aí, às vezes, a gente, né, quando isso acontece, quando não ocorre da forma que a gente espera que seja, a gente fica assustado, né? Ele começa falando aí, no primeiro parágrafo, ele já fala isso, que não, para a gente não se chocar quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Até porque a gente também falha, a gente também erra, né? E cobrar do outro aquilo que a gente não consegue fazer também não é justo. Mas a gente, às vezes, com a consciência, a gente às vezes se julga melhor que outras pessoas, a gente quer cobrar delas coisas que a gente não faz. Mas independente da gente fazer ou não, a gente tem que entender que cada um tem seu grau evolutivo, seu estágio de evolução, e a pessoa vai dar aquilo que naquele momento ela é capaz, né? Então, cobrar isso, julgar isso é muito. Não é a melhor forma que a gente precisa fazer, né? E não é dessa forma que a gente deveria agir, não na cobrança. Deles fala exatamente isso, que Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Ou seja, se a gente se julga melhor, se a gente tem. Às vezes a gente até sabe um pouquinho mais, aprende. Então, se a gente está de forma geral, tem um pouquinho mais de conhecimento, se a gente entende um pouquinho mais, é hora da gente, né, fazer luz onde a gente acha que não é iluminado, onde a gente acha que as pessoas não estão andando certo ou têm atitudes corretas, né?
Então, a gente está aqui para isso. E entender também que em algum momento da vida, se hoje a gente está um pouco melhor, apesar da gente ter muito para caminhar ainda, a gente também já foi essa criança, né? Que estava ainda aprendendo, caminhando devagarzinho, começamos engatinhando e devagar a gente vai tateando, vai se enriquecendo e vai aprendendo. Então, da mesma forma que a espiritualidade tem paciência com a gente, entende que a gente ainda tem muito que aprender, que dependendo de quem está cuidando da gente, olha e pensa, nossa, que criança, a gente também faz isso da mesma forma, e eles nunca nos desampararam, muito pelo contrário. Estão sempre ali tentando, sempre confiando na gente, sempre apoiando. Então não cabe a gente julgar, cabe dessa forma, quando a gente se deparar com essa situação, tentar iluminar, tentar orientar da melhor forma e da melhor maneira que a gente puder. Que eu acho que esse é o objetivo, né? E da mesma forma que a gente julga alguém pouco evoluído, a gente também é, dependendo de quem está olhando para a gente. E ele termina até falando, né? Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Então, que a gente seja sempre um farol, né? A iluminar o caminho de alguém no que a gente puder. Acho que é isso. Muito bem, Vivian, muito bem colocado. Mas alguém gostaria de fazer algum adendo a essa observação, que, como ela diz a Vivian, ela diz assim, o Emmanuel está dando um puxão de orelha, está dando mesmo, porque a gente normalmente não tem paciência, nós queremos que todos tenham paciência conosco, mas na hora que a gente precisa ter essa paciência com os outros, aí a coisa fica complicada, a gente não tem essa tolerância, não tem essa sabedoria de saber, Paulo tem uma frase em que ele diz que ele se fez fraco para os fracos, se fez forte para os fortes, para de todas as maneiras tentar, né, resgatar alguns. Então, chegar ao coração de alguns. Então, essa capacidade de nos tornarmos, né, próximo do outro, né, para que o outro receba até a nossa ajuda sem aquela posição de ostentação, que também é muito desagradável, né? É difícil, é ruim, né? Mas eu gostaria de alguém que queira falar alguma coisa dessa página, alguém que E não tenha nem fala. na verdade, eu acho até que o que a gente leu aqui, nesse último capítulo do nosso lar, vai ser inclusive exemplo disso, né? Das pessoas que confiaram no André, né? No que ele poderia fazer e se melhorar. É verdade, é verdade. E a gente vai, mais alguém que queira fazer algum comentário? Não? Então a gente vai para o último capítulo do nosso lar, para todo mundo que não leu, vai ler um pedacinho, para a gente refletir junto aqui, que tem muita coisa aqui para a gente refletir. Então, no capítulo anterior, quem não participou, é o capítulo em que ele chega, consegue finalmente ir à sua casa, mas aí encontra a esposa já casada com outra pessoa, extremamente envolvida, amando essa outra pessoa, encontra tudo desfigurado, ele se vê totalmente, não tem mais retrato dele, não tem mais lembrança, ele se vê meio assim que excluído desse lar, mas e com uma dificuldade para auxiliar eficazmente, né? Aí a gente vai ver, ele começa a refletir sobre tudo isso, e aí então a gente hoje ele vai continuar essas reflexões. Então, eu vou começar aí com a Joana. Joana, quer começar? Claro, leio sim. Capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual por meio do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros pelo ar e pela água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia, finalmente, as necessidades humanas. Não
não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora lá. Oi? Não, Posso quer? pode ir esse Não, se pedacinho aí. quiser. Não, vai Tá. esse pedacinho aí agora Tá pequeno. joia. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Então, comenta esses trechos aí que já tem bastante coisa para. É, tem mesmo. É, o André Luiz estava, né? Ele estava exausto porque ele tinha chegado num lar que não o recebeu da maneira com que como ele esperava, né? Em nosso lar, ele, por mais que ele trabalhasse nas câmaras de retificação, ele se nutria do afeto e do amor das pessoas que o cercavam. Né, além dos elementos puros, né, que existiam no ar e na água em nosso lar. E ali na terra, ele não tinha isso. Ele estava se sentindo assim exausto porque a Zélia tentaram esquecê-lo, né? A Zélia falou que o doutor Ernesto não gostava que falasse dele, então queriam esquecê-lo. Então ele não sentia o afeto, apenas, né, só a filha mais velha, pelo que eu vi, só a filha mais velha ainda guardava alguma coisa, os outros não. Então assim, ele não conseguia se nutrir desse amor que em nosso lar era tão abundante para ele. Né? Mas aí ele lembrava, quando ele se sentia cansado, ele se lembrava das palavras de Clarencio, né? Não sei, eu já li, foi semana passada que eu li, então eu não lembro se eu lembro, certo? É que é no mandamento universal, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, carregar isso sempre. E aí ele se lembrava disso e isso trazia força para ele. Ele começou a entender a natureza humana, que ele não era, que ele era irmão da Zélia, que ele era irmão dos próprios filhos, ele não era dono da Zélia, ele não era dono dos filhos, né? E aí a senhora Laura falou para ele, numa ocasião, que as criaturas deveriam agir como as abelhas, né? Procurando as flores da vida, as almas nobres, né? E aí até no campo das lembranças, e aí buscar em cada alma nobre alguma substância, alguma coisa que possa trazer sabedoria, que possa edificar. Cada um poderia dar as flores, né? As almas nobres seriam as flores, a gente seria as abelhas, buscando em cada uma dessas almas, em cada uma dessas flores, aquilo que vai nos nutrir, aquilo que é bom, que vai nos fazer evoluir. Foi mais ou menos isso que eu entendi, Pepita. É, é isso mesmo. E aí ele vai falar dos bons exemplos, ou seja, você retirar o que cada pessoa pode te legar, né? Que vivência, que experiência que ela pode te legar naquele momento, te inspirar para você tomar a atitude certa. E aí você estava falando, e eu me lembrei assim, não tem muito a ver, mas assim, o celular na sua área, ele demora um tempão abastecido. Se você está fora da área, em outro local, em outra cidade, outro estado, ele descarrega rapidinho. E aí o André Luiz, exatamente, ele estava num local que era, digamos assim, inóspito do ponto de vista espiritual. A frequência era densa, as pessoas não estavam com aquela preocupação do cultivo, dos pensamentos mais elevados, das vibrações mais nobres. Então, ali é como se ele não se reabastecesse e acabava se exaurindo, ele estava exausto porque ele não conseguia se reabastecer. E E se a aí ele foi gente buscar parar para nesses observar, exemplos, né? Ele pois tenta buscar. é, e aí, se você parar para observar, quando nós estamos convivendo com pessoas que, de uma certa maneira, emocionalmente nos estressam, ou porque a pessoa é estressada, ou porque a pessoa faz mil exigências, ou porque a pessoa está sempre descompensada e, e fica falando coisas que desgastam, pode reparar, a pessoa às vezes ela diz assim, puxa, não fiz nada, mas estou exausta. A gente fica exaurido. E às vezes, se você está num trabalho que te dá prazer, você trabalha o dia todo, você trabalha, trabalha, trabalha,
mas você se sente bem, você se sente feliz de ter realizado aquela tarefa, principalmente quando você está trabalhando com pessoas que te fazem bem, que não é? É impressionante como a gente vê isso na prática, como faz bem trabalhar com o prazer de estar ali trabalhando com pessoas que estão imbuídas de boa vontade para dar o seu melhor. Como flui diferente, né? Como flui diferente. Bom, alguém mais gostaria de tecer algum comentário sobre isso? Não? Então, Jefferson, quer ler um pedacinho? Botar cada um. Ou a Maria Carolina, que está aí escondida, quer ler um pouquinho. Eu leio, Jefferson interpreta. Não, eu interpreto. Não. Deixa ele. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificar a ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lícias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia, célere, no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Quer comentar, Maria Carolina? Eu não consigo comentar, não. Eu acho que ele mostra que, na verdade, ele passou a ter uma visão acima do pensamento da terra, assim, ele passou a pensar em acolher a família dele de forma diferente, de uma forma mais fraterna, espiritual mesmo. Alguma coisa boa. Não consigo. Eu acho que aí ele fez aquilo que a Joana havia apontado. Ele lembrou que ele precisava, nesse momento, relembrar todas as experiências que o foram preparando para esse momento. Reparem, o Tobias, ele tinha um monte de gente trabalhando com ele nas câmeras, mas ele só levou o André até lá para que ele conhecesse o seu lar, as duas esposas, né? Lembrou das conversas de Dona Laura, lembrou de o que cada pessoa ali ofertou para ele e o quanto, né, ele possuía uma família que não era a de sangue, mas era uma família espiritual. E aí ele resolveu olha, ele tinha que colocar essa teoria toda em prática, e aí ele vai dizer isso, que ele procura deliberate, ou seja, ele tomou a decisão de colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Ou seja, ali os semelhantes dele era a ex-esposa, era o companheiro dela, eram os filhos, o que é que aquela família estava precisando. Vocês lembram que ele disse que o doutor Ernesto ele estava rodeado de seres sombrios, ou seja, de espíritos sem luz, que o estavam sugando e agravando o quadro dele, não é? Então, o quadro, a pneumonia tomava proporções mais graves, então ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa, ele não se encontrava fortalecido o suficiente, mas ele sabia que ele precisava tomar uma atitude. E aí é que ele vai tentar, mas é importante quando a gente resolve sair da parte da teoria, daquilo que a gente estuda e aplicar. Essa é a parte mais difícil
aonde a maioria de nós, não digo todos, mas a maioria de nós fraqueja, porque uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática, né? Resolver, decidir colocar esses ensinamentos em ação, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vivian, Tânia, João, algum comentário? Não? Então, João, quer você agora pegar ali um pouquinho? Leio. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui, em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomover, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e, nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa, encarecendo o socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Vamos Não comentar, cabia... João? Sim. Vamos comentar? É para cada um poder ler um pedacinho, Ah, senão. perfeito. Ele vê aqui, né, que achei bonito, né? Porque essa palavra fraterna, né? O fraterno acho que é o sentimento, acho que mais puro que nós, quanto encarnados, nós podemos ter por alguém, né? Então, quando ele fala aqui, né, que ele se sensibilizou, né, em ver ali primeiro em ver o estado do Ernesto, né, em que se encontrava, né, enfermo, já bem debilitado, e ele reconheceu o sentimento que a Zélia e o Ernesto nutriam um pelo outro. Acho que talvez isso também e acho que ele sublimou isso aí, né? Porque ele reconheceu que eles se amavam intensamente. E ele se sentia, né, esse companheiro fraternal de ambos, né, e que ele devia mover todos os seus recursos ao seu alcance para auxiliar ambos, né, porque ele auxiliando o Ernesto ao refazimento do Ernesto, ele estava também auxiliando a Zélia, né, e ele, né, ele primeiro faz essa prece, né, para ele, né, reconhecer ali eles como irmãos. Aí ele inicia esse trabalho, né? Primeiro, claro que também auxiliando aqueles irmãos infelizes ali que estavam ali
prejudicando o Ernesto, né, de uma certa forma ali, mantendo ele ali no estado que ele se encontrava, né, ajudando na enfermidade dele. Então, ele tenta também amparar esses irmãos que estavam ali nessa condição, né? Só que ele se sente, como diz antes, né, ele se encontra abatido, porque ele não tem ali ainda no momento essa condição de se reequilibrar, de se restaurar para poder estar amparado, porque na crosta, né, as vibrações são mais pesadas, mais densas. Ele não estava ali naquela proteção da colônia, né, envolto naquelas vibrações. Então, acho que isso também o combaliu bastante, né? Ele, e ele faz aí ele lembra da lição de Tobias, né? Das várias condições que cada um se encontram, né? E, e ele lembra de buscar, né, a Narcisa através da oração, através do pensamento, direcionando até ela ali, né? Eu acredito que ele conseguiu essa conexão com ela, ele aqui na crosta, ela lá na colônia, mesmo ele abatido pela sinceridade do propósito dele, né? Por ele ter feito essa rogativa de coração, com a real intenção de ajudar os dois. Então, eu acho que por isso que ele conseguiu linkar com a Narcisa, e a Narcisa prontamente veio, né, interceder com ele ali, né? Ele fala que concentrei-me em fervorosa oração ao Pai, e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Então, nessa sua rogativa sincera, essa companheira abnegada veio ali ajudá-lo, né, a prestar o socorro para o Ernesto, para a Zélia, para todos ali, né, também para esses irmãos que estavam ali, né, em sombras ali, né. Acho que é mais esses pedaços que falei. Eu queria só lembrar também uma coisa, viu? Então, a Tuane, que a gente conversou a semana passada, olha que ele diz aqui uma coisa muito importante. É, nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por manterem entre si, se manterem num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Então, quando há afinidade, normalmente há essa conexão de pensamentos. Eu me lembro, naquele Sementeira de Luz, aquele livro que fala do culto no lar da casa do Arthur Joviano, em Pedro Leopoldo, que o Chico participava, e aí o Arthur, na realidade, era o avô, né? Como é o nome do cara do Joviano, Babi? Eu esqueci agora, de repente. Rômulo. Rômulo, isso, Rômulo. Então, Arthur é o pai do Rômulo, desencarnado. E aí ele vai conversar com a família, dizendo daquele espírito profundamente iluminado que a Igreja Católica canonizou como Santa Cecília, mas que na realidade foi Alcione, personagem do romance, que foi neta do Arthur Joviano. E aí ele diz que ela sabia de tudo o que acontecia com eles aqui. Ele diz assim: não me pergunte, não sei dizer como, mas ela sabe os mínimos detalhes de tudo que acontece conosco aqui. Então, ela sabia dos mínimos percalços das experiências da família. Ela, apesar de ela estar numa esfera muito mais elevada do que o nosso lar, ela acompanhava os entes queridos, porque a pessoa que está acima tem a capacidade de penetrar nos ambientes inferiores. Quem está abaixo tem mais dificuldade, mas o sentimento de amor é fundamental, de amor como de ódio, tá, gente? Então, duas pessoas que se odeiam, elas também vão estar linkadas pelo ódio. Aí é uma coisa extremamente destrutiva, corrosiva, mas a imantação também é extremamente, digamos assim, forte. Então, é melhor a gente estar conectado por sentimentos amorosos, não para a gente escravizar o outro. A gente não pode
impedir o voo da outra pessoa, mas a gente pode enviar pensamentos de afeto que não aprisionem, que não firam, que não, né, tragam tristeza, né? Essa que é a sabedoria do momento. Mais algum comentário a respeito desse trecho que o João leu? Não? Fernanda, quer ler um pouco? Um pedacinho? Posso ler. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando-me a estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via a indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Vamos parar aí, Fernanda, para comentar? Tá, aí aqui ela primeiro dá o passe, né, no enfermo, e um passe onde ela já consegue afastar dele, né, esses outros espíritos que estavam conectados a ele, né, fazendo com que ele se sentisse melhor. E depois pede que o André a acompanhe até a área externa, né? Imagino, em busca da natureza. E aí ela coloca: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos diversos reinos em que se subdividem. Aí eu logo lembrei daquele vídeo que meu pai postou, né, que a moça explica, né, que tudo no universo é energia, né? Então, se da mesma forma que nós podemos, né, receber e doar essa energia, né, os seres vivos têm essa capacidade, né, de doar e de receber energias, né? É por isso que a gente consegue fluidificar a água, né? Que a água recebe aquela energia positiva e é transmitida, né, para aquelas pessoas que vão beber, né? É por isso que a gente consegue às vezes se recarregar num mergulho na praia, né? Numa meditação, num campo, né? Porque a gente consegue captar essas energias, né, que estão ao nosso redor, que estão na natureza, né? Que a gente sabe que é tudo formado pelo fluido cósmico universal, e os seres vivos têm ainda esse fluido vital que consegue ser manipulado e transmitido, né,
entre as criaturas. E aí até, eu lembro, acho que foi minha mãe que comentou uma vez que o Jorge André dizia que a receita dele para a longevidade era caminhar todo dia, recebendo na praia, recebendo aquelas ondas do mar ali sobre os pés dele, que ele absorvia aquela energia. Então, é porque a nossa capacidade ainda é muito limitada, né, de conseguir perceber tudo isso que nos rodeia e de conseguir absorver e trabalhar tudo isso, né? Mas eu fico pensando o dia que a gente conseguir realmente expandir, né, as nossas capacidades mentais, quão o tamanho controle que a gente vai ter, né, sobre as doenças e tudo mais que afeta, né, o nosso corpo e que, no fundo, vem de um distúrbio energético, né, que poderia ser modificado. E aí ela coloca aqui, eu vou só citar, mas depois eu deixo minha mãe falar, porque eu não entendo muito disso, mas eu lembro que da outra vez que a gente leu esse capítulo, ela falou, né, que ele faz questão de ressaltar que esses seres que vieram, né, ao encontro de Narcisa, eram entidades espirituais muito estranhas aos olhos de André Luiz. Então, eram espíritos com uma forma diferente do que ele já tinha visto até ali, né? E que ela coloca que eram espíritos, eram servidores comuns do reino vegetal, né? Irmãos que eram os irmãos que tinham atendido. Então, vou deixar minha mãe abordar mais essa parte, porque eu não tenho conhecimento para isso. É verdade, mas você vê que o André Luiz é danado. Ele acha que não está no momento de explicar isso, né? O primeiro livro não está, mas ele vai deixando as pistas para que você, se estiver pronto, você vai captar. Senão, você vai passar batido, que eram as pessoas estranhas. Mas repara, ela vai dizer que, pelos amigos que nos eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou, são servidores comuns do reino vegetal. Então, nós dizemos que são espíritos elementares da natureza, se preparando para iniciar o processo reencarnatório. Então, tem gente que pode dar o nome, não sei se é exatamente os O duendes, não duende. sei se como é, mas são espíritos elementares servindo à natureza, preparando-se para futuras reencarnações. Então, ele deixa claro que, olha, não são espíritos que estão no processo como nós, de encarnação, desencarnação, porque ele disse que eram pessoas estranhas, eram amigos que me eram totalmente estranhos. A enfermeira explicou, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Aí a gente vai ver que, independente desses irmãos, existem realmente espíritos, a gente vai ver no livro seguinte, Os Mensageiros, Obreiros, em que a gente percebe que tem espíritos com a responsabilidade de tomar conta das áreas rurais, de tomar conta, quer dizer, que estariam ali supervisionando para evitar acidentes, para evitar. Aí você vai dizer, mas acidentes acontecem quando nós estamos totalmente, digamos assim, desrespeitando as leis, ultrapassando, aí a gente não tem espírito que segure. Mas eles tentam de todo meio nos auxiliar para evitar situações que, digamos, possam nos trazer acidentes graves que podem ser evitados, né? Aí a gente vai ver. Alguém mais gostaria É importante isso que a Fernanda já falou, das energias vitais. Aí tem gente que gosta de praticar, eu gosto de me abraçar com a árvore, eu gosto, mas a gente sabe que em ambientes em que você tem no campo, você vai ter energias mais puras, né? Você vai se abastecer, né? Mais do ponto de vista energético.
e vai ser muito mais saudável, né? Então, eu E fico triste. você falou isso de que são espíritos elementares que estão se preparando para o processo de reencarnação. Aí eu fiquei pensando, e eles sabem manipular esses fluidos da natureza, né? Talvez por isso os povos primitivos tivessem mais esse costume, né, de manipular também os elementos da natureza e transformá-los em remédios, né, e transformá-los em elementos curativos, né, porque traziam isso mais vivo no seu espírito, e à medida que a gente vai adquirindo outros conhecimentos, parece que a gente vai se distanciando um pouco disso, né? Não sei. Vamos nos distanciando, que aí nós sofisticamos e esquecemos a nossa origem, esquecemos de onde viemos, esquecemos a simplicidade da nossa. É bem importante. No outro livro do André, ele vai colocar que a vida não existe o vácuo. A vida em todas as profundidades da Terra, a vida, há espíritos. Né? Não existe o vácuo, né? Então, em todos os seus locais há seres aprendendo, se desenvolvendo, prosseguindo. Bom, Natânia, você quer ler um pedacinho? Fanny? Falou Natane? Achou? Desculpa, Pepita. Eu entendi Natane, tá? Eu também entendi, Natane. Olha, eu falei, desculpa. Olha, Eu fiquei. gente, desculpa. Não, não, Então, sem problema. vai, Eu Tuane, fiquei lê. esperando o que tu ia dizer. Não, olha, eu falei com convicção. Foi tão assim que foi com muita convicção. Por isso, Desculpa. eu acredito que ela está aqui junto, mas vamos lá. Mas vai ser a Vai minha lá. vez, agora de leitura, não vai ser dela. Ok. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicou o remédio ao enfermo, através de respiração comum e de observação pelos poros. O enfermeiro experimentou melhor, o enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande jubileu na alma. Profundo alento e belas esperanças revigorando-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei ao nosso lar, em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira de alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Quer comentar, Uhum. Tuane? Aqui eles colocam, né, que com a questão as substâncias que eles conseguiram ter do eucalipto e da mangueira, que foi aplicado o remédio durante toda a noite, né, através da respiração e pela observação dos poros, onde ele teve uma grande melhora. E até mesmo o médico surpreendeu, que ele disse que foi um verdadeiro milagre da natureza, às vezes a gente usa esse termo, né, quando uma pessoa tem uma melhora assim muito espontânea, a gente fala. E daí é onde a Zélia fica radiante e encheu a casa de novo de alegria por experimentar um grande jubileu. Isso
isso me faz lembrar o dia que quando eu cheguei no Brasil, que a Nath não estava bem, ela estava super ruim na sexta-feira, e eu cheguei no sábado, e no domingo ela parecia que nada daquilo que ela mostrava o quadro na sexta-feira, ela estava uma outra pessoa, ela pedia para sair de casa, tanto que a mãe topou com ela, eu empurrando ela na cadeira de rodas pelo condomínio, e conversando com todos os vizinhos, coisas que ela não mal conseguia se comunicar na sexta-feira, né? Então, eu vendo essa cena, me lembrou, parece que isso aconteceu também com a Natane durante a noite, né? Que até quando a mãe chegou, a mãe não. A mãe e a tia Thelma estavam no carro e as duas ficaram espantadas que a Natane estava passeando pelo condomínio com eu empurrando. Então, seria isso. Gente, repara que ele vai dizer aqui também, não sei se vocês, quando ele diz assim, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Eu achei isso aqui parece um parágrafo tão pequenininho, tão simples, mas repara o recado que ele nos dá. Se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. Ou seja, Deus jamais, jamais nos deixa desamparados, sem auxílio. E então, a gente precisa ter essa certeza e recorrer a Ele sempre, sempre, tá? E aí ele vai perceber a alegria. Quando ele consegue romper essa camada escura do egoísmo, era a mulher dele, era a casa dele, eram os filhos. Quando ele resolve se abrir para auxiliar fraternalmente, como disse o João, ele começa a pensar que, olha, a mulher dele, acima de tudo, era uma irmã, o esposo também era um irmão em espírito, e que ele precisava ajudar. E a partir desse momento, ele disse que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, ali o aprendizado, que pode parecer uma experiência rápida, curta, gente, foi de uma significação espiritual que a gente vai ver, muito, muito importante. Então, certas experiências que nos movem a tomar atitudes e tudo, são bem, assim, às vezes podem ter significação bem profunda no nosso aprendizado espiritual. Olha só, eu tenho três pessoas escondidinhas, Andréia, Camila e Isabela. Qual das três quer ler? Ou nenhuma pode ler? Eu tô escondida porque a minha internet tá ruim pra variar. Mas acho que Ah, agora deu uma melhorada, eu posso ler. pode, então tá bom. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aerobus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado.
Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Quer comentar, Camila? Vou deixar outro pedacinho para ver se uma das escondidas quer ler. Então, ele começa aqui falando, aliás, ele dá continuidade, né? Falando que grande parte das pessoas, dos espíritos, eles não precisam eu sempre tenho dificuldade para falar aeróbus. Eu sempre falo aeróbus, mas é aeróbus. Mas aí eu entendi aqui como se fosse deles não quererem se aparecer, talvez, se mostrarem, então eles preferem utilizar o aeróbus e no dia a dia, né, no cotidiano, nas vias públicas, e aí eles só utilizam mesmo quando eles precisam quando eles precisam percorrer uma grande distância em um tempo curto. E aí é que ele fala que o Ernesto melhorou, ele teve melhores significativas e elas se firmaram. E eu acho que ele coloca a mão na consciência, vê tudo que ele passou. Eu acho que essa parte é muito bonita, esse final é muito bonito. Que a gente está aqui 1 ano lendo o livro e ele passou por tanta coisa. E eu acho que tanta coisa foi fundamental para ele aprender. E aí é muito bonito de ver como ele entendeu como que funciona toda essa questão dessa humildade, dele conseguir compreender tudo que está acontecendo e abrir mão dos pensamentos que ele tinha, que eram egoístas, só pensavam em si e na própria carne, assim, enfim. Dessa questão dele familiar. Então, e aí ele fala que ele está totalmente modificado e que nos 7 dias ele aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. Então, assim, essa parte é muito interessante, porque ele conseguiu realmente entender e aplicar na prática e ver como é que isso tudo funciona. Acho que é Muito isso. bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então, a gente vai fechar o capítulo. A Isabela vai querer fechar o capítulo? Então, vamos lá, Isabela. Eu posso fechar, só me fala onde parou, porque eu tô trabalhando aqui. Aí eu vou fechar o capítulo, mas Como é pode me falar. grande a providência divina. Aqui, achei. Perto do computador. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor de todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Laicínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e os numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro o cidadão de nosso lar. Porque tamanha magnanimidade meu triunfo era tão pequenininho. Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. E aí? Ai, Pepita, pode comentar para mim? Gente, eu chorei aqui lendo capítulo, eu já li isso aqui várias vezes, mas não tem como não me emocionar, porque eu acho que, digamos assim, repara que parece uma coisa simples, ele apenas foi lá, conseguiu sair daquele egoísmo, ajudar e tudo, mas estava a cidade inteira, quando você imagina todos aqueles que conviviam com ele, todos aqueles que o amavam, que tinham estima por ele, estavam à distância acompanhando. Ele não sabia,
mas eles o estavam acompanhando. E eles sabiam do triunfo, que era o triunfo de nós sobre nós mesmos, dilatando as fronteiras do coração. E aí todos eles, quer dizer, o que parecia muito pequeno, para o espírito era um passo extremamente significativo. E aí vem todos eles, imagino, eu também, se fosse lá, estaria chorando profundamente. E não é porque é muito bonito aqui esse final. A moça do tempo está dizendo que tem 5 minutos. Mas alguém teria alguma coisa a acrescentar aqui que quisesse? Maria Carolina? Maria Carolina está querendo chegar assim, ó. Você pede para ele dividir o espaço. Então, a gente faz a prece, aí depois, se alguém quiser fazer um comentário sobre o livro, aí vocês podem fazer. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus que permitiu que nos reuníssemos em seu nome para o estudo dessa obra. Senhor, foi mais de um ano de encontros semanais, trocando experiências, trocando afeto, estabelecendo laços. Então, nós agradecemos. Agradecemos a Chico Xavier, agradecemos a André Luiz, a toda essa equipe numerosa que trabalhou exaustivamente para nos trazer esse legado de luz. Agradecemos aos nossos guias espirituais que permitiram esses encontros. Agradecemos a você, Natânia, que se encontra presente, emocionada, porque, de uma certa forma, esses encontros foram plantados por você. Que Jesus te abençoe, onde você estiver. Que Ele te fortaleça, para que você continue crescendo e aprendendo sempre. Porque eu sei que você sabe que os laços de amor não se rompem, que não há distância para os corações que têm afinidade e se amam. Pedimos, Senhor, que abençoes também a todos os nossos familiares que aproveitam esses momentos em que nós paramos os nossos labores para nos dedicarmos a essa busca da espiritualidade. Então, aqueles que já partiram, aos nossos pais, companheiros, filhos, avós, a todos, que Jesus possa abençoar a todos. Pedimos também, Senhor, que abençoes os nossos lares, que abençoes a todos os componentes desse grupo, mesmo aqueles que hoje não puderam estar presentes, que onde estejam, sejam envolvidos por essas vibrações. Então, nós somos gratos, Senhor, muito gratos por esses momentos e por tudo que a vossa misericórdia nos concede. Que assim seja. Babi, desliga aí, porque eu não fui eu que botei para gravar.